o empresário que tá aqui assistindo entender que é ótimo, é maravilhoso, é incrível que você esteja crescendo. Isso é fenomenal para a economia, para o mundo, para a mão de obra, para tudo. No entanto, se eu vou ampliar, eu preciso proteger. Eu acredito que esse é, assim, o principal que o empresário precisa ter em mente. Estou fazendo uma ampliação da minha educação, eu preciso proteger ela também. E é um ponto aqui muito importante, gente, é lembrar que quando eu amplio algo, eu desconfiguro muita coisa da educação. A classificação pode ser alterada, a área pode ser alterada, o tipo de exigência pode ser alterada. Eu sei que muitas vezes os empresários não querem mexer em projeto porque falam, vai gastar tudo de novo. E vai. Mas pensa pelo lado bom, você tá ampliando. Se você tá ampliando, é porque você tá crescendo. E essa é a dor do crescimento. Agora, quando a gente olha pro projetista nesse caso. Galera, a gente gravou com o Coronel Paiva, ele trouxe muito sobre a questão de incêndios curto-circuito, elétrico, etc. Fazer teste de fiação. Você precisa levar isso para o seu cliente, você precisa apresentar a importância disso. Eu não tô falando para você, como projetista, sair fazendo teste. Você não se formou para isso, porque talvez você nem tenha conhecimento técnico para isso. Né? Sua faculdade foi engenharia civil, arquitetura, não sei, você não aprendeu exatamente isso. Mas vá atrás de um parceiro ou faça novos cursos para você aprender sobre, para fazer esses testes. Porque a falha elétrica, ela é disparada. Uma das maneiras que mais causa incêndio, uma das coisas que mais causa incêndio. E o que mais me entristece aqui é que as pessoas estavam dormindo. Esse é um ponto triste, porque as pessoas não tiveram a possibilidade de reagir contra algo que estava acontecendo. Justamente por conta da falha da segurança contra incêndio. Era um local que não tinha VCB, não tinha vistoria, não tinha projeto, não foi colocado isso em discussão de fazer de fato os procedimentos para obtenção do AVCB. Não que o AVCB teria salvado a vida desses jovens, mas o AVCB teria pelo menos as condições mínimas para que os jovens conseguissem ter o direito de responder a uma emergência como essa e salvar suas vidas. Então, o local não tinha alvará de funcionamento, o local ele não tinha alvará de corpo de bombeiro, até na série... Lembrando que é alvará de funcionamento, prefeitura, VCB, bombeiro. Isso. Na série que tem na Netflix, que inclusive retrata muita realidade do que ocorreu, até recomendo que assistam. A tragédia é Futebol e Tragédia, o Ninho do Urubu chama a série. Retrata ali diversos cases e o Corpo de Bombeiro e a Prefeitura multou o Flamengo em mais de 30 vezes, autuando sobre a falta de documentação, a falta de condições, e a pergunta que fica é: por que não foi interditado? O local não estava apto para funcionar, por que deixou os jovens lá? E essa é uma indagação que eu tenho, que todo mundo tem, que hoje não há resposta. Então, a negligência foi muito evidenciada por não ter a documentação, por quem deveria olhar para isso, não olhou da forma que deveria olhar. 30 vezes é verdade ou você aumentou? 30 vezes. 30 vezes? 30 vezes foram multados. E por que não foi embargado? Por que não foi interditado, a não de ser fato? que essa multa tenha sido R$2, dá pra ter pago o projeto. Exatamente. Qual é o sentimento de saber que essa irresponsabilidade ela matou pessoas que estavam ali aceitando viver nesse cenário, aceitando viver nesse local improvisado, que visivelmente era improvisado, tudo em busca de um sonho. E as pessoas não sabem que aquele local é improvisado. Eles não sabem que aquele local é insalubre. As pessoas que se propõem a morar no alojamento, o único pensamento deles é realizar o sonho para mudar a vida da família. E isso eu falo porque eu vivi isso. E eu vivi num alojamento, eu não vou falar o nome do clube, mas eu vivi um alojamento completamente insalubre, completamente em risco no que diz respeito à segurança contra incêndio, no espaço de 40 metros quadrados, mais de 50 pessoas dormindo no mesmo local, com cama até 30 centímetros do pé direito, e eu não sabia. Eu não sabia que isso era um risco. Eu não sabia que isso era um perigo. Eu tava ali porque eu queria realizar meu sonho e mudar a vida da minha família. Então as pessoas não sabem que isso é um perigo. As pessoas não sabem que isso é um risco. Por isso que elas se propõem. Justamente o nosso papel aqui hoje é trazer essa conscientização e
disseminação de conhecimento a nível público para que as pessoas de fato se preocupem e quem está exposto ao risco cobre as medidas necessárias. Porque hoje, sendo sincero, as pessoas não sabem que isso é um risco. Não. E aqui, de novo, quando a gente fala de aprendizado, a gente traz 2 aprendizados muito grandes. Volta para projetista e empresário, que é em questão dos materiais utilizados. E aqui a gente percebe que, por exemplo, eu tenho um container que ele não é feito para ser uma casa, então eu vou isolar ele para que ele se torne confortável para ser uma casa, né? Um quarto, que seja. Mas eu esqueço que esse conforto que eu estou gerando de um lado, eu estou colocando, de fato, mais lenha na fogueira do outro lado. Exatamente. Então, essa falta de compatibilização de informação juntamente com conhecimento, e isso, de um lado, eu entendo e aceito que o empresário ele não precisa necessariamente saber se a manta resiste, que ela tem que resistir e etc. Mas ele precisa escolher ter um profissional do lado que possa dar essa orientação. Agora, do outro lado, eu tenho o profissional, que ele sim, ele deve. Ele é obrigado a saber, ele é obrigado a pesquisar, ele é obrigado a pedir laudo técnico. Mas comprou no Zé da Esquina? Azar do Zé da Esquina que arrume um laudo técnico falando daquela manta, quanto tempo ela resiste, como que funciona. E aí, a gente vem para um outro cenário, que é a população em geral. Que é justamente o que você falou, a população que não tem noção dos lugares que estão entrando. Não tem noção. E que muitas vezes precisam se sujeitar àquilo porque é o que tem. É por onde eu posso. É o que tem e eu não sei o risco que tem envolvido. Então, se eu não sei o risco, eu não me preocupo. A gente só passa a ter medo daquilo que a gente conhece. A gente só passa a ter atenção naquilo que a gente conhece, naquilo que a gente enxerga, naquilo que a gente tem conhecimento. Então, se a pessoa ela não tem o conhecimento, se ela nunca ouviu falar, se ela não sabe quais são os riscos envolvidos, ela não tem o medo, ela não tem a preocupação, ela não tem a atenção de cobrar as medidas necessárias. E eu sou bem incisivo em falar que hoje pelo menos 90% dos alojamentos de categoria de base do Brasil têm as mesmas condições do Ninho do Urubu. As mesmas condições, e a gente não vê hoje nenhuma tomada de ação por órgãos públicos para regulamentar isso de uma forma adequada. E é interessante isso, porque o mesmo a gente repete com a Botkiss. Exatamente. Se você for em baladas hoje... recentemente a gente teve um caso na Europa de uma boate que teve as mesmas causas, as mesmas consequências. Eu acho que já é a terceira depois da boate. Pós-Kiss é a terceira. Então, Você não se sente meio burro? Sim, Tipo, nossa, persistir mas eu no tô de erro. novo? É persistir no erro. Parece um déjà vu, tô de novo É assistindo persistir no erro. Isso é lamentável que acontece. Eu falo porque eu tenho amigos ainda que vivem o mundo de futebol, que estão presentes, e eu sei que Brasil afora, 90% dos alojamentos de categoria de base não tem a mínima condição das pessoas estarem no que diz respeito à segurança contra incêndio. As pessoas nem sabem o que é isso. Nem quem gerencia e nem quem revive isso.